E foram duas as principais inspirações que deram vazão ao modelo corporativo tal qual nós conhecemos: a igreja e o exército. Eram duas estruturas que até então até hoje são muito bem-sucedidas, organizadas de uma forma muito clara e prontas para liderar uma expansão geográfica. Faz sentido eu adotar o mesmo perfil de liderança que eu adotei há século, num ambiente de transformações e rupturas? Se as mudanças são estruturais, não será necessário eu repensar os fundamentos do que é ser um líder eficiente, eficaz e de qualidade na modernidade, na contemporaneidade? Pois essa questão é que nos tem inquietado já e não é de hoje. Nós percebemos que houve uma mudança estrutural nos pilares que sustentam o ambiente empresarial. Na realidade, essa mudança ela aconteceu na sociedade e impacta o mundo empresarial, e como tal, ela gerou uma ruptura no atual sistema de pensamentos. Não poderia ser diferente que o contexto da liderança e o contexto corporativo ficasse imune, ileso a todas essas transformações e mudanças. Para que a gente possa entender isso, eu vou recorrer a uma fala muito interessante de David Ulrich. Para quem não conhece, David Ulrich foi ou é um dos principais experts em gestão de pessoas do mundo. Ele é considerado um dos pais dos recursos humanos, ele que popularizou a visão dos consultores de RH e essa história toda. Um verdadeiro craque. E o professor David Ulrich, numa conversa que teve conosco, ele fez a seguinte metáfora: nós não temos aquela visão de que o conteúdo é o rei. Essa visão foi popularizada para demonstrar o quão importante é o conteúdo nos dias atuais. O professor David Ulrich fez a seguinte provocação: se o conteúdo é o rei, o contexto é o reino. The content is queen. No, the content is queen. The context is the kingdom. O que ele quis dizer com isso? O contexto onde está inserido tudo que nós fazemos. O contexto é que acolhe e abraça todos os nossos atos, comportamentos, todas as nossas decisões. Então, note, se o contexto mudou, eu tenho que mudar minha forma de pensar sobre liderança. Se o contexto ao qual o líder exercita o seu papel como líder se transformou dramaticamente nos últimos anos, me parece que é evidente que eu tenho que refletir qual é esse novo modelo de liderança. Para isso, é essencial eu ter um entendimento de qual é a origem da liderança tal qual nós conhecemos. Veja, na realidade, a liderança, o modelo de liderança que nós nos habituamos, ele advém do modelo empresarial e corporativo, que tem início na primeira Revolução Industrial. Final do século XVIII, começo do século XIX, essa primeira Revolução Industrial tem o seu epicentro na Europa, mais especificamente na Inglaterra, que depois é irradiada para todo o mundo. É aí que surgem as empresas. Até então, o meio produtivo convencional eram as famílias, o chamado trabalho artesanal. Com as empresas houve a mecanização do trabalho e o surgimento do que nós conhecemos hoje como ambiente empresarial. É aí que começam a surgir os conteúdos, o conhecimento que nós nutrimos sobre gestão e sobre liderança. Para que a gente entenda como foi formado o pensamento sobre liderança, é importante você entender qual que é a origem do pensamento sobre gestão. As empresas, quando elas foram constituídas e formadas, os líderes, os empresários da época, os especialistas, tiveram que beber de algumas fontes para conseguir constituir aquele negócio, para conseguir organizar aquela estrutura. E foram duas as principais inspirações que deram vazão ao modelo corporativo tal qual nós conhecemos: a igreja e o exército. Eram duas estruturas que até então até hoje são muito bem-sucedidas, organizadas de uma forma muito clara e prontas para liderar uma expansão geográfica. Então, vamos nos inspirar em como são formatadas toda a escala de poder e organização das igrejas e do exército. A liderança se constitui nessa lógica. Uma lógica que sempre fez muito sentido por ser o quê, minha gente? Muito mais previsível, linear. Então, veja, o foco fundamental de um sistema clássico militar, qual é? Manter a ordem e a ordenação, o controle de todas as atividades para que você possa prosperar e sobreviver.
Desta forma, qual foi o modelo de liderança forjado nesses dois sistemas que garantiu um fluxo adequado de informações em toda a cadeia de comando? O chamado modelo do comando e controle. O modelo do comando e controle ele sentencia que as principais decisões devem ser centralizadas num comando único. Esse comando é responsável por emanar todas essas decisões que, como consequência, são irradiadas por toda a organização. É daí que, por exemplo, vem um instrumento corporativo muito utilizado nas empresas, que é o organograma. O organograma ele não é piramidal, né? O organograma não é aqui está o presidente, os diretores. Por que ele é piramidal? É uma escala de comando e controle. Ela irradia de cima para baixo. Esse modelo fez muito sentido durante décadas. Ele fez muito sentido num ambiente corporativo muito previsível, estável e, por que não dizer, linear. Com o advento da evolução tecnológica, ou revolução tecnológica, como você preferir, e uma onipresença da tecnologia no nosso ambiente empresarial, o mundo virou de ponta cabeça. E veja, quando eu falo o mundo virou de ponta cabeça, eu quero dizer a sociedade se transformou. Subitamente, o mundo ficou pequeno, plano, como diz Thomas Friedman, muito mais estreito. O que acontece agora no Brasil irradia para todo mundo instantaneamente, a um clique do seu celular. É ou não é? Isso faz toda a diferença do mundo. Vivemos numa sociedade hoje muito mais transparente, muito mais, as empresas estão muito mais expostas, seus atos ficam muito mais expostos a influências de opiniões diversas, e o líder, como tal, se coloca numa posição de muito mais fragilidade do que no passado. Porque no passado ele era responsável por maximizar os recursos da companhia, ele era um gestor, um indivíduo que emanava suas determinações de cima para baixo e pronto, era inquestionável. Ele era uma entidade indelével ali, meio que blindada de todo o negócio. Claro que ele sempre foi cobrado por resultados, claro que ele sempre foi instado a trazer os melhores resultados para a organização, mas ele era basicamente um gestor. Porque, como eu disse, tínhamos um ambiente muito linear e previsível. Nesse novo ambiente, a sociedade demanda muitos outros atributos de uma organização. A sociedade demanda que as organizações tenham um papel social, a sociedade demanda que as organizações sejam responsáveis pelos seus atos, a sociedade está muito mais intolerante. Uma organização não pode ser bem-sucedida a qualquer preço. Isso tem impacto para a liderança. O modelo de comando e controle, cada vez mais, ele é questionado. E emerge um outro modelo de liderança, orientado a oferecer empoderamento e autonomia para todos os colaboradores. Para termos um ambiente onde o colaborador gera, o colaborador atua na sua melhor performance, é necessário que esse colaborador esteja engajado com a organização. Para que ele esteja engajado com a organização, ele tem que ter uma união de valores, ele tem que sentir que a visão daquela organização, que os valores daquela organização, que o propósito daquela organização estão em sintonia com o seu, e ele vai cada vez mais demandar autonomia para ser um indivíduo e não mais um número naquela organização. Isso muda todo o contexto que nós conhecemos. E, de novo, se o contexto é o reino, é evidente que tem impacto para o papel do líder e para o que nós comumente conhecemos como modelos de liderança. As competências clássicas e tradicionais perdem força? Não, elas não perdem força. Elas continuam sendo relevantes, né? A competência de delegar, a competência de apoiar os seus colaboradores, a competência de criar valor, tudo isso continua sendo importante. As competências clássicas do líder continuam sendo relevantes porque, em essência, o papel do líder continua sendo empoderar pessoas para atingir seu melhor desempenho. Porém, para que esse papel seja executado na sua plenitude, empoderar pessoas para que gerem resultado e performance, é necessário que sejam introjetadas novas competências. Nós chamamos essas competências de competências transformadoras. Então, nós mapeamos 8 competências transformadoras que esse líder, que nós já começamos a enxergar esse líder como um verdadeiro conector, é aquele indivíduo que consegue conectar, ligar os pontos e entender qual é a ligação do todo, né? Ter uma visão multidisciplinar, esse líder conector. Nós mapeamos 8 competências transformadoras que devem dar vazão para um líder adaptado a essa nova realidade. E eu chamo a sua atenção sobre essas competências, porque você deve cada vez mais buscar se adaptar a esses territórios. Eu me refiro, por exemplo, ao líder exponencial, com capacidade de pensar o seu negócio de forma exponencial, um crescimento ambicioso, usando as tecnologias a seu favor. Eu falo do líder algorítmico,
o líder que entende a importância da tecnologia, que entende a importância de uma gestão de dados para tomar as melhores decisões e constrói uma arquitetura mais adequada a um modelo onde, ao invés de eu ter um sistema de decisões baseados em opiniões, eu tenho um sistema de decisões baseados em evidências concretas. Terceiro, eu estou falando de um líder como designer de negócios. É muito interessante essa visão. No passado, naquela lógica cartesiana, o líder era, como um gestor, ele era muito mais um líder que gerenciava a expansão da companhia, muito orientado ou a um crescimento orgânico, ou a fusões e aquisições. Esse novo líder, ele é um arquiteto. Ele é um arquiteto de negócios. Ele arquiteta modelos de negócio, estruturas de negócio em prol de uma organização que cresce com consistência, né? O líder como arquiteto. Agora, a colaboração é essencial para você obter os melhores resultados. Então, nós temos uma quarta dimensão que nós chamamos do líder colaborador. Aquele que não só é colaborador, mas constrói ambientes colaborativos que permitem extrair o maior potencial de cada um dos seus colaboradores, né? Essa é a quarta dimensão. Agora, veja, para que tudo isso seja efetivamente comunicado a todos, eu tenho que ter essa habilidade de comunicação. Então, aqui nós temos a quinta competência transformadora, que é o líder comunicador. E, de novo, não é só um bom comunicador, mas é o líder que constrói ambientes que permitem a comunicação fluir e atingir a todos os colaboradores. Não só todos os colaboradores, mas todos os agentes externos. Essa é a quinta competência transformadora. Existe uma habilidade essencial nessa história toda, que é o aprendizado. Por isso que a sexta dimensão que nós estruturamos, que nós desvendamos nos nossos estudos, é o que nós chamamos do líder que constrói ambientes de aprendizado. Não só o líder que aprende continuamente, mas que também é capaz de construir, arquitetar um ambiente onde as pessoas aprendam continuamente para que a empresa aprenda continuamente. Essa é a sexta dimensão. E aí, eu olho tudo isso, vejo toda essa estrutura, mas espera aí, você está falando que eu tenho que... Eu não tenho que ser mais um gestor? Eu só tenho que pensar em inovação? Não. É por isso que vem a sétima competência transformadora, que nós chamamos do líder ambidestro. É o líder que, ao mesmo tempo, equilibra a sua atuação em duas vertentes do negócio. Uma, na maximização dos recursos gerenciados, na eficiência operacional máxima da organização. Ele olha o hoje, mas, ao mesmo tempo, ele está olhando na inovação e está olhando o amanhã. É a ambidestria de equilibrar o foco no presente com o foco do futuro. A sexta dimensão. E a oitava e última dimensão é o que a gente chama de líder ESG. Nós pegamos carona nessa visão da agenda ESG, que sentencia que uma organização, para que ela tenha um crescimento sustentável, ela deve lastrear sua atuação, tendo como base o valor que ela cria ao ambiente onde ela está inserido, o valor ambiental, o valor social e a sua governança. Ela deve equilibrar, por isso que eu digo, não é o crescimento a qualquer preço. Ela deve ser capaz de harmonizar a sua ação respeitando esse tripé. Nós não deixamos por último, por um acaso, essa última competência. É porque ela abraça o todo. Hoje é inexequível termos líderes que não sejam coerentes com a sua prática, que compatibilizem a geração de valor financeiro para a sua organização com o valor social. Afinal, as organizações coabitam o ambiente social. É ali que elas militam. Dessa forma, elas são corresponsáveis pela prosperidade desse ambiente. Então, como você pode observar, nós estamos lidando com um novo contexto de liderança. De novo, as competências clássicas continuam sendo importantes. Agora, o que nós trazemos como reflexão é que para você ser um líder adaptável a esse novo contexto, uma líder que tenha condições de prosperar cada vez mais, você deve introjetar, você deve trazer para o seu repertório um novo deck, um novo conjunto de competências que vão ser muito úteis para a sua evolução pessoal e também corporativa. Entenda o seguinte, vivemos num mundo de intensas transformações e, por que não dizer, rupturas. Eu tenho que refletir sobre o meu papel como líder para que eu continue sendo um líder bem-sucedido, bem-sucedida. Não perca essa oportunidade.